Olá pessoal, meu nome é Paulo Abrantes, tenho 31 anos, 11 anos de experiência na área de comércio exterior e logística e agora estou com um novo desafio que é criar esse canal, que é o canal Carga e Descarga no YouTube. Não é mais um podcast, é mais um bate-papo. E hoje a gente está trazendo o senhor Fernando. Não era para ter falado assim, porque ele apostou comigo, eu já explico isso para vocês. E o Felipe, que é filho dele. Pode se apresentar, vocês. Pode se apresentar, seu filho. Certo, Fernando. Fernando Ávila Pires, mas aqui em Viracopos, em Guarulhos, onde eu trabalhei, é mais conhecido por Barraca. Barraca. Vou explicar por que Barraca. Porque eu morei em Santos 6 anos. E em Santos, todos os domingos tem barraca do canal 6 ao canal 1, tudo, uma barraca do lado da outra. Aí você fica sócio de uma barraca, do SESI, do SESC, dentista, despachante, o que você quiser. E então a bolinha, você está jogando uma peteca, jogando um vôlei de praia, assim, a bolinha cai lá na barraca do lado, tu não sabe o nome do cara, você só põe a mão e faz assim, ô da barraca, ele já olha, te dá a bolinha, ô da barraca, tal, muito que bem. Aí eu vim para Campinas, vim trabalhar na primeira, uma das primeiras comissárias. Deixa só, que a gente está apresentando ainda, eu vou perguntar um pouco mais da história aí que o senhor vai estar falando. Sim, senhor, de novo, duas sim, vezes. Vai. São 2.600 vezes. Ô Matheus, você pode ir colocando a contagem, porque ele falou assim, ó, cada vez que você me chamar de senhor, você me deve um chopp. Você tá ferrado. Então... vai ser bem difícil fazer esse bate-papo hoje, porque eu tô concentrado aqui demais. E não pagar tanto chope. Mas a minha preocupação com a conta bancária. Mas isso aqui é uma mesa espírita ou porque para ser concentrado? Não, é porque tem que ser uma concentração, porque eu não chamar de senhor, mas não vou chamar. Tá. Felipe, fala de você, que é filho do Fernando. Eu trouxe meu pai aqui, uma referência, né? Tô aí na área de comércio exterior faz pelo menos 10 anos já, por influência da minha família, esse aqui principalmente, né? Porque minha família inteira sempre trabalhou com comércio exterior, na verdade. Começou do meu avô, pai do meu pai, que ele era auditor fiscal, né? Caramba. Veio lá do sul e meu pai pode contar melhor aí daqui a pouco, mas passou por Santos, pai, não sei. Enfim, quando eu nasci, sei lá, quando eu me dei por conta de... Ele estava aqui em Campinas trabalhando em Viracopos. Então ele trouxe meu pai, os 3, 4 tios, meu irmão, primos. Então, família inteira sempre trabalhando ali no aeroporto de Viracopos como despachante. E não deu outra, né? Tive que seguir esse caminho aí no automático. Que legal. É bem legal porque normalmente a gente tem a família que ela vem do avô, a profissão do avô já vai para a profissão do filho, que já vai para também... Uma carreira, né? Vai seguindo a trilha, né? Eu pensei assim, vou seguir... Na veia. Esse é o famoso comércio exterior na veia, isso daí. Queria agradecer, antes da gente retomar, queria agradecer também o pessoal da G3, que está fazendo a parte de marketing, também das edições dos nossos vídeos, também faz um trabalho legal. O pessoal da M2 Assessoria também, eles são despachantes de armas e eles cederam aqui o espaço pra gente aqui. Claro que não é aqui que acontece os testes, os treinamentos, alguma coisa assim do tipo. Eles fazem um trabalho mais na parte de documentação, mas também estou vindo com novidades aí, então dá uma seguida também dos caras lá também, que eles estão fazendo um trabalho legal. E queria saber, quando que começou, senhor Fernando? Seu vale? Não, seu vale? Não, seu já conta ou não conta? Conta? Seu Fernando. Seu Fernando conta como senhor ou não? Se tiver SR é senhor, ele conta, lógico. Então, tá bom. Então vamos lá. Tu pode chamar de Barraca também, que é conhecido. Barraca. Fica mais à vontade. Pronto. Barraca, quando que você começou? Que ano que você começou? Como que você entrou? O que você fez a primeira vez? Qual foi a sua primeira atividade a fazer quando o senhor iniciou? Quando você começou a fazer? Em datas eu não guardo nada, mas eu te falo
a minha referência que eu te falei de 70, porque essa eu decorei foi quando eu cheguei em Campinas, que aí eu comecei a mexer com, no comércio exterior, aéreo, ok? Posso continuar? Pode? Tá. Pode. Mas já posso continuar do que eu quero o começo ou como é que tá o negócio? Lá no começo, lá. Tá, então tá bom. Eu sou gaúcho da cidade de Rio Grande, que fica lá embaixo, pertinho do Chuí. É uma das últimas cidades que lá é porto, é o terceiro porto do Brasil. Primeiro é Santos, segundo é Rio de Janeiro, depois é Rio Grande. Meu pai era auditor fiscal em Rio Grande, no porto, e foi transferido para Santos. Foi quando eu vim para Santos, a família toda veio para Santos. Então lá eu comecei a trabalhar um pouco no marítimo, mas mais era acompanhar a descarga de navio que na época não tinha container, era graneleiro, e então era bem diferente. Isso daí era na década de 70? Antes de 70. Antes de 70? Sim, 70 quando eu cheguei aqui já. Era 60, depois da Revolução, 64, depois da Revolução lá. Então 66, 66, por aí. Era garoto. Eu ia lá fazer bico. Eu ficava na madrugada na borda, na beira de um porão do navio, acompanhando descarga de melão, vamos supor. Então o guincho vai lá, pega aquelas sacadas de melão, traz fora do navio, leva pro cais e de lá ele põe nos caminhões que estão esperando lá embaixo. Ok? E acompanhava o descarregamento daquilo. Chegava meia-noite em pontinho, os doqueiros, que são estivadores. Estivador é que trabalham, equivale ao chapa que descarrega caminhão. Ok? Se chama estivador. E os estivadores meia-noite paravam, nós parávamos, ia fazer um lanche. Esse lanche geralmente era no Meretrício, mais conhecido por zona, né? Por quê? Meretrício. Anotem essa palavra. Por quê? Por quê? Porque você sabe que o cara sai do navio, o marinheiro sai do navio, ele vai atrás da moerada, certo? Porque ficou montando, naquele tempo demorava muito mais as viagens, né? Então eles vão ali para satisfazer a vida dele lá na zona. E a zona, geralmente, a zona é no cais, por isso que falar no cais. A zona já ficava no cais. Sim. Não é o cais que fica na zona. A zona que fica no cais. Então não tinha nada de anormal eu chegar e comer meia-noite e pouquinho, uma feijoada na zona. Normal. Porque é uma comida, assim, foi refeição. Quem tinha menos, que não queria gastar, ia na cantina comer pão com mortadela, que também era bom. Era umas cantinas já bem... Mas aí não tinha zona no pão com mortadela. Não, a zona toda, 3 quarteirão, você tá na zona. Entendeu? Sai do navio, 3, 4 quarteirão, tá na zona. Aí você sabe as casas mais conhecidas, Chave de Ouro, etc. E eu lembro muito bem, isso que é interessante. Vocês já viram falar em tal de fogo paulista? Não. É uma bebida, uma garrafinha quadrada assim, forte, fortíssima. Ela é conhecida. Fogo paulista. Ela é docinha e é muito forte. Eu era jovem, tinha menos de 16 anos. Eu sei que era menos de 16, porque com 16 eu fui para Florianópolis, para a Escola da Marinha. Então eu tinha menos de 16. Com menos de 16 já estava trabalhando no navio e indo para a zona. Pode uma coisa dessa? Mas eu ia. Né? Então, aí tu vê como é que é. Aí eu cheguei lá no balcão, vi aquele negócio, aquela garrafa, todo mundo lá. Eu fiquei curioso, cheguei pro moço e falei assim, moço, quanto que é o fogo paulista? Um senhor do meu lado falou assim, ó, você é muito jovem, não toma isso aí. Pede uma coisa mais fraca e tal. Isso é muito forte. E eu pensei em não pedir, mas piorou a minha curiosidade. Falei, um dia eu vou pedir, ué. Aí mesmo que eu vou pedir. Agora, você não sou eu. Aí Isso você estava trabalhando do quê nisso, pai? Isso aí no cais, em Santos. Foi seu primeiro emprego? É bico. Era o bico, né? Bico, não era isso em Santos, né? Antes de vir para Campinas. Antes de vir para Campinas e antes de depois eu voltar, já adulto, voltar para Santos para desembaraço aduaneiro. É diferente. Estou falando que é o comecinho.
Meu comecinho foi esse, ver a descarga dos navios, ver como que o estivador trabalha, ver o que o fiscal faz, tudo isso eu comecei com aquela idade lá. Legal, é bem parecido como eu comecei, porque quando eu comecei não foi no CAS, não foi no marítimo, mas foi no aéreo. Foi na época que, quando eu entrei, meu pai estava se aposentando. Eu estava entrando e meu pai estava saindo aqui no aeroporto. Então eu comecei a trabalhar com meu irmão já trabalhava com meu pai, e aí foi essa passagem de bastão. Então ele falando sobre ver como funciona o CAS, como que é a operação no porto, isso me lembra... isso daí ele ainda tinha 16 anos. Né? Eu tinha 19, eu tinha saído do exército. Você foi pela parte do exército... Eu saí do exército, eu saí do exército, no dia seguinte meu irmão me pegou pelo braço, vai trabalhar. E aí me levou para o aeroporto, é aí que eu comecei mesmo, é aí que eu tô me identificando com essa história que meu pai tá contando aí, de ver como funciona, legal. Aí depois que... Eu vou explicar uma influência. Como meu pai era fiscal, que a gente não fala fiscal, né? Hoje é... Auditor fiscal da Receita Federal? Meu pai, todo mundo fala fiscal. Fiscal era muito... Lá eles respeitavam o fiscal pra caramba. Porque tudo dependia de fiscal lá. Desembaraço daquela japonesaiada que chegava, tudo dependia de fiscal. Então eles me tratavam como um rei, por isso que eles me davam esse bico. Falavam, vamos lá, vamos trabalhar com a gente. Vem trabalhar comigo, vamos lá, e tal. Se fosse R$5 pra jantar, comer, me davam 10, certo? E daí por diante. E me ensinavam as manhas todas, essas manhas que eu tô falando aí. Né? Meu pai ia fazer busca em navio, nada mais é do que o fiscal ir lá fazer uma vistoria dentro do navio, se tem contrabando, se isso aqui tem isso aqui tá, entendeu? Que navio japonês, eles escondem coisa pra caramba, né? E meu pai sabia as manhas todas. Lá no navio, eu ganhava sabonete importado, ganhava coisas de souvenirs, tudo assim, porque era filho do fiscal. Toma, pra mim e tal. Entendeu? Mas isso daí era... Em Santos. Isso já era em Santos. Aí... não, daqui a pouco eu saio de Santos, aí eu não volto, só vou voltar para trabalhar mesmo, daqui a pouco. Porque de Santos eu vou vir aqui para Viracopos. Então, eu tô falando por que eu peguei no comecinho, o que é um marítimo, o que é um desembaraço marítimo. Desde o comecinho da cabotagem. Cabotagem anda com aquelas galera. O que é a galera? A galera... é aqueles trem, aqueles vagões que vai no meio do cais, bastante. Eles vão carregando lá dentro, assim, no meio entre o navio e o cais. Ali tem os graneleiros que estão carregando milho, estão carregando soja, tudo isso para embarque, ok? E você, de manhã cedinho, você vê uma pancada de estivador com vassoura, varrendo os trilhos. Por quê? Quando cai soja ou milho, tiver garoa, ele fica ali naquele meio e ele fermentam a soja, o milho. E aquilo úmido fica um cheiro insuportável. Parece que está tudo sujo, mas não é. Então, por isso que Santos já foi considerado um dos portos mais limpos que tem. Entendeu? Porque o pessoal dá manutenção de limpeza. Isso é um detalhezinho, né? E como que foi... você teve quantos filhos? Vocês são em quantos? Eu vou chegar lá. Eu ainda sou jovem ainda, calma. Nessa época ainda era... eu era jovem, não tinha nem 16 anos. É verdade. Entendeu? Vou chegar lá. Eu vou fazer 80. Né? Depois eu te explico também. Um dia se faz. Depois eu te explico. Bom, aí, vamos nessa. Quando eu fazia aqueles bicos e tal, meu pai pediu transferência para Campinas. Por que Campinas? Porque ele falou, Campinas tem boas escolas, tem um hospital, então eu quero para lá. Aí ele veio e trouxe a família toda. Certo? Antes de eu vir para Campinas, eu passei os 2 anos e pouco antes em Florianópolis, na escola da Marinha lá, certo? Marinha Militar que chama, né? Antigamente chama Marinha de Guerra, não existe mais, é Marinha Militar. Tem Mas era Marinha em Campinas? Não, em Florianópolis. Em Florianópolis. Tá, fui para Florianópolis, fiquei lá 2 anos. Não quer vir para Campinas de jeito nenhum, né? Calma. Aí eu voltei para Santos. Em Santos tinha, olha que interessante para vocês aí. Tinha um negócio lá em Santos chamado uma escola de datilografia, Santa Cecília, a escola. Ficava na Conselheiro Neves, é uma avenida principal lá. O professor
gostou de mim lá, fiz amizade com ele. Eu comecei a ficar bom naquilo lá e eu fiquei instrutor de aula de datilografia na escola Santa Cecília. Por que eu estou falando isso? Essa escola veio um sócio na escola Santa Cecília. Rapidinho, esse sócio era Milton Teixeira, né? Que foi o presidente do Santos. E é o cara que comprou casas e casas num bairro lá, e ele montou a faculdade de Santa Cecília, que tem em Santos. É enorme. Você já ouviu falar, né? Eu não ouvi falar. Não. Santa Cecília é enorme. E ele era da Receita Federal também, mas ele licenciou, ele era professor. Ele se licenciou, ficou dono da Santa Cecília. E ele me convidou, fica aqui em Santos, fica aqui em Santos com a gente na faculdade aí, tal. Você formou em quê? O que você formou? Não, eu fiz só, me preparei para vestibular, mas não fiz, só fiz naquela época chamava-se, como é que chama? É o normal, não, como é que chama? Que agora chama... Ensino médio, não? Ensino médio, mas tem outro nome. Não sei, pai. Técnico. Não. Colégio? Colegial? Chama colegial, mas não é. Daqui a pouco eu lembro. Então, aí eu fiz lá cursinho e tal, mas nunca prestei. Curso de comércio exterior eu fiz uns 2, 3, né? A experiência foi a maior... Na prática. Foi na prática. Na prática. O que dá diferença hoje, por exemplo, para a galera que está começando no comércio exterior também, é não entender que às vezes a prática que a gente tem hoje no comércio exterior, né, esses anos de experiência que muitas das vezes a gente tem, a galera que está entrando acha que já é uma coisa totalmente diferente. Já vou explicar. Então, até perguntando até pro Felipe, hoje você está trabalhando, na verdade, assim, vou contar um pouquinho da história minha do Felipe. Eu saí de uma empresa, né, e eu fui para uma outra empresa e acabei conhecendo o Felipe lá nessa empresa. E aí a gente se tornou bastante amigo, junto com o Lucão, que veio aqui também no outro episódio. E aí a gente tem a mesma idade hoje. E a gente vê assim, qual é a maior dificuldade que você vê hoje nessa garotada que está entrando? Assim, porque você também tem anos de experiência. Você tem 10 anos de experiência. Sim. Então, como que você vê a garotada entrando aqui com esse, né, com esse gás, Gás, eu vejo... Gás. Gás! Eu vejo eles ansiosos, eu usaria essa palavra, porque parece que eles saem da faculdade e eles, assim, sem querer generalizar, né? Mas já vi situação de pessoal que achar já que está preparado, que está pronto e com anseio de crescer muito rápido. E acaba deixando de lado a experiência, ou não valoriza a experiência, né? Que eu acho que é aí que está o segredo das manhas de você... Principalmente no comércio exterior, que tem tantos detalhes, pelo menos operacional, até no comercial, que hoje é a hora que eu vejo que se você não souber os processos, o que acontece em cada etapa do processo, seja marítimo ou aéreo, faz uma diferença imensa para o seu dia a dia. E eu vejo essa galera que chega direto da faculdade já com uma ânsia de querer subir, de querer ser promovido. E até mesmo tem uma outra galera também que a gente vê também que assim, a galera não quer ir para o financeiro, uma galera da operação, tem uma oportunidade, não quero ir para o financeiro, ou não quero ir para o comercial, ou não quero... Eles querem muito, parece. Então, e parece que realmente não é isso, entendeu? Então, a gente tem essa visão, porque às vezes você ir para um outro departamado, aceitar um novo desafio é o que te faz crescer. Sim, sair da zona de conforto. Do Barraca, né? Saiu de lá do Rio Grande, veio para Santos, foi para Florianópolis, mas sempre aceitando desafios diferentes. Mesmo que vinham aquelas pessoas que te davam um certo tipo de conforto. Benevolências, mas ainda assim você ainda tem esse lado também, né, de que você quis também. E aí é que eu vou perguntar, como que foi na época... O Felipe nasceu em 90, que é a mesma idade. Já tinha outro antes ou não já tinha o meu irmão, ele já estava... Eu não sei quando que o meu irmão começou. 16 anos mais velho do que ele. O meu irmão, Fábio, ele começou com 16 anos no aeroporto, pai? Foi isso? Não, ele tem 16 anos de diferença de idade. Tá. Ô,
louco, sério bastante. isso? Sério. Não, quando eu entrei, por exemplo, no aeroporto, meu irmão já trabalhava fazia anos já como despachante, então caramba. a diferença é meu irmão grande. também é da área também, ele também colocou lá na... Bacana. Da hora. Eu lembro de quando, cara, história engraçada aí que eu sempre conto, que eu lembro que é uma memória assim, né, de criança, e eu lembro de estar na segunda série, e a professora fazia aquelas perguntas para o pessoal, o que você quer ser quando crescer? Astronauta, médico, bombeiro, despachante aduaneiro. É o primeiro da minha vida. Fazia nem ideia que porra era despachante aduaneiro, mas já sabia que era isso que eu ia fazer, porque... cara, e assim, eu nunca trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar como despachante de aduaneiro. Eu sempre tive a oportunidade de trabalhar com, né? Então, eu fui do agente de carga, fui do cliente, fui agente de carga e cliente. Sim. Durante um tempo. E despachante é batalha, velho. É corrido, cara. É batalha. É uma batalha diária, cara. diária, assim, ó. Porra, lidar, porque você tem que lidar ali tanto com o transporte que está chegando, ou enfim, você tem que recepcionar, e principalmente, mais complicado, com a Receita Federal direto, que é o principal, né, escopo do despachante ali, na verdade, mostrar para a Receita de que o embarque está ok para seguir com o desembaraço. Tinha gente que era mais complicado de lidar, né, naquela época que o senhor trabalha. Então, contagem. vai falando e levanta a mão, porque tu fala, eu não sei se você está falando comigo ou com ele. Tá. Então levanta a mão. Jesus. Desculpa, vamos lá. Vamos lá. Não, já nessa época era mais complicado também. Como que via essa também, a garotada que estava entrando? Tinha muita garotada que estava entrando, ajudava bastante? Como que era? Ou era bem mais complicado lidar também com as pessoas, lidar com o processo de desembaraço naquela época? Isso, eu vou te dar uma explanada bem legal. Tá, já tô quase saindo de Santos, tá? Que aí meu pai veio transferido, vem pra cá. E chegou aqui em Campinas, meu pai falou assim, vamos trabalhar, vai pra... Que foi a primeira, uma das maiores e a mais forte empresa de despacho. Ela nem existe mais. Só tem um terminal de carga em Santos, que é enorme também, mas não tem mais nada a ver com despacho. Mas aqui as melhores empresas eram... Eram as maiores, ok? Tema Terra, que eu trabalhei na também. Então, eu já fui que eu aprendi o quê? A confeccionar DI. DI é Declaração de Importação, ok? Só que, antigamente, a DI, você fazia a DI e não podia errar. Essa que é o problema do despachante. Que era datilografado, né, pai? Tudo datilografado. Bom, não é só errar datilografia, não podia errar um negócio chamado classificação, que ali vai te dar NCM. a alíquota. A alíquota por NCM de cada... E ali existia um negócio chamado TAB. Não sei se vocês já viram falar nisso. Nunca ouvi falar. Tá. A TAB é a Tarifa Aduaneira do Brasil. Era semanalmente, parecia uma bíblia desse tamanho assim, era uma ferramenta que todo fiscal tinha que ter, despachante também. E era uma firma, a TAB, era uma firma que toda semana eles trazia atualização. E de borracha aumentou tal, diminuiu, teve redução. Não, esse mês teve redução, não, teve aumento tal. Então, GATT é Geral Acordo de Genebra, de tarifa, né? É lá de Bruxelas, aliás. Então, você tinha que ter aquilo, e antes de ir confeccionar daí, você ia lá e olhava, você não pode errar. Se você errasse, problema seu, você ia pagar a multa, e você que pagava a multa, o cliente não quer saber, está te pagando o serviço. Não é isso? Você errar uma pessoa, você errar um conector lá da IBM, errar na tarifa, problema seu, você que tem que pagar a diferença. E a multa, certo? Então, começa por aí. Tem que fazer datilografar
Cada item é uma classificação. Cada classificação era uma adição. Você conheceu a DI ou não? Eu já vi daí, já. Já, né? Isso Então já. tem o espelho, não é isso? Tem um espelho. Depois tem adição por adição. Uhum. Depois tem 30 adições, 20. Eu, particularmente, trabalhava pela Telecanati. Isso é nome de empresa, isso aí? É, vou falar o que é. Telecanite Bolajet. Ixi. Nossa. Calma aí. Essa aí era a maior fabricante de produtos para telefonia, que é a... Ok? Que é sueca. Então, eu trabalhava muito nessa. Então, a gente fazia as DI, ficava até a noite para poder entregar no outro dia. O que eu quero dizer que isso é mais difícil ou não? Porque a DI não existia que nem hoje, canal. Não tinha canal Não tinha canal. da Receita? Não tinha. Antigamente, tu dá entrada na DI, na Receita Federal, Inspetoria da Receita Federal, Viracopos. Delegacia da Receita Federal era bem no centro de Campinas, que era a DRF, delegacia. Tu dá DI, o despachante lá com um montão de DI, a funcionária da Receita ou da delegacia colocava sua DI lá e fazia um troço assim, ó. E numerava a DI. A DI saía com numeração furadinha, certo? E aí? Aí você pegava, à tarde você pegava a sua DI, número tal. E distribuía para tal fiscal. Tá. Certo? Tal fiscal. Aí já ia para conferência. Então era tudo canal vermelho. Isso, não existia. Não tinha? Não tinha canal, era tudo conferido. Conferência. Tudo era conferido? Era. E físico? Físico, Então exatamente. era tudo canal vermelho. Documentacional. Hã? Físico e documentacional. A também. documentação, o fiscal, por lei, ele tinha uma semana para querer ver o físico Quem ou não. acabou com essa lei, gente? Entendeu? Ele faz Pô, assim, imagina, mas com a demanda que tinha antigamente, Mas com a que tem antigamente, hoje, a que né? tem hoje É é impraticável hoje, Não, né? tem mais coisa que pior ainda. Então ele olhava, fazia o documental, porque ele também não podia errar, Aham. né? Ele olhava o documental, tal, e ele falava assim, separava 4, 5 CDI para mim, cara, sou despachante da de Marco, outros 5 para outros, e aquele montão lá. Ele ia para o armazém, certo? Tá? Ia para o armazém, e o fiscal tinha 10, 15 DI, ia lá examinar conector e não sei o que mais. Chegava uma hora, tipo IBM, Texas e outras firmas que a gente sabia que tinha, Caterpillar. Então ele olhava e já sabia. Vai em frente. Mais rápido. Hoje... Vai em frente, tal. Aí ele desembaraçava. O desembaraço naquela época era só o carimbo. Entendeu? E embaixo do carimbo dele ia o do despachante, que era o representante legal.